Amém, irmãos? Boa noite, graça e paz. Que delícia adorar o Senhor, não é? Hoje é quinta-feira e talvez você esteja um pouco cansado de ter trabalhado a semana inteira. E nós percebemos isso porque nós estamos aqui olhando para vocês, às vezes vê vocês cansados ali, uns dão uma cochilada, uns dispersos, mas enfim, gostaria que nessa noite você focasse naquilo que Deus tem para você aqui hoje, porque quando a gente vai ministrar algo da parte de Deus, a gente fica com muito temor, né? Porque não é qualquer coisa que nós vamos falar, né? Mas sim a palavra de Deus. E se é a palavra, não importa quem está aqui ministrando, é a palavra. Então eu gostaria que você não ficasse olhando para mim, olhando para o jeito que eu fale, mas que você focasse na palavra, diretamente em você. Em nome de Jesus. Porque o que eu quero falar com vocês, que eu não, né? Que Deus quer falar conosco hoje, é a respeito de algo que nós sabemos o que é, que alguns buscam isso todos os dias, que seria o certo, mas para muitos isso já passou de uma história. Amém, irmãos? Hoje eu gostaria de conversar com vocês a respeito de um assunto chamado salvação. O Cris ministrou aqui agora a respeito do sacerdócio, a respeito do Velho Testamento, que levava o pecado do povo de Israel no lugar dos santos. E eu quero trazer aquilo que Jesus fez por mim e por você, como Ele disse, através de um sangue poderoso, um sangue de um homem fiel, um homem justo, um homem sem pecado, Jesus, né? E esse sangue, ele resgatou você, ele libertou você, e hoje você está aqui, através desse sangue, né? E esse ato, ele tem o nome de salvação. Então eu gostaria de fazer uma cama com você antes da gente entrar no texto principal, para nós entendermos algumas coisas, para que quando a gente entrar no texto principal, você já vai começar a assimilar aquilo, a entender o que aquela mulher e o que aquele homem estão fazendo naquela certa situação. Tudo bem? Então salvação, eu acredito que seja um resgate, né, daquele que está perdido, daquele que está morrendo. Se você for ver, se alguém estiver afogando no mar, no lugar, vai o salva-vidas lá e vai resgatar aquela pessoa, vai salvar aquela pessoa da morte. Então foi isso que Jesus fez por mim e por você. Amém, irmãos? O primeiro texto que eu quero estar falando com vocês a respeito disso é Filipenses 1, verso 19. Eu vou ser bem breve nessa introdução. Nós vamos ler algum texto para a gente poder entrar fundamentado naquilo que Deus quer falar hoje. Filipenses 1, 19. Perdão, irmãos, é Atos 16, me perdoa. Acontece. Me perdoa. Atos 16, do 30 ao 31. Vamos ler até o 33, tá bom? Atos 16, 30 ao 31. Quero dar o primeiro exemplo, para a gente poder entrar nesse assunto. Diz assim: então os levou para fora e perguntou: senhores, o que devo fazer para ser salvo? E eles responderam: creiam no Senhor Jesus e serão salvos, você e os da sua casa. E pregaram a palavra de Deus, a ele e a todos os da sua casa. Naquela mesma hora de noite, o carcereiro lavou as feridas deles, e em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Amém? Só para a gente começar por aqui, aqui aconteceu onde Paulo e Silas estavam pregando em um certo lugar, onde uma mulher ganhava o seu dinheiro sujo, né, adivinhando algumas coisas, né, predizendo coisas, enfim. Quando Silas e Paulo chegam naquela cidade e começam a pregar as boas novas de salvação,
Aquela mulher, ela vê aquilo e começa a dizer o quê? Que aqueles homens eram servos do Deus Altíssimo, Deus, e começou há semanas aquilo, a profetizar aquilo, e Paulo achou estranho, porque aquela mulher não provia de Deus. Até que Deus revelou para ele que aquilo era um espírito de engano, e foi contra aquela mulher. E aconteceu que a fonte de lucro daquele acontecimento que ela fazia, que ela, né, profetizava, dava um lucro para aquele território. E aconteceu que eles foram presos, foram açoitados e foram para a cadeia lá. E começaram a cantar e dar glórias a Deus na cadeia. E aquilo começou a chamar a atenção dos carcereiros, dos outros presos, né, no qual foram sendo encontrados pela salvação de Jesus. E um fato aconteceu sobrenatural, um terremoto aconteceu naquele lugar. E as celas começaram a se abrir sozinhas. E os presos começaram a se soltar. Algo sobrenatural da parte de Deus. E esse carcereiro, no qual nós acabamos de ler, na hora que se deu conta e viu todo mundo, todas as celas abertas, os presos soltos, a Bíblia diz que ele pega uma espada, na hora que ele vai se matar, Paulo grita para ele: epa, para, eu estou aqui, nós não fugimos, você não precisa se matar. Porque ele ia se matar, porque se aqueles presos fugissem, ele era o culpado, por ser o guardião daquele lugar. E Paulo, quando ele vê aquele mover, por que eles não fugiram, ele entendeu algumas coisas, a respeito do que Deus estava fazendo ali, e se entregou ao Senhor naquele momento. Né, e a palavra de Deus diz que ele foi batizado e os todos da sua casa. Mas ele fala uma coisa muito importante aqui, que eles pregaram a palavra de Deus para ele. E aquela salvação entrou dentro da casa dele, que é o próprio eu e a própria casa dele no físico, que são as pessoas que moram lá. Amém, irmãos? Vamos lá? Continuando. Então, esse primeiro tópico eu gostaria de mostrar a respeito de um exemplo de salvação, como aconteceu em Atos. O próximo é: somos salvos de quê? Romanos 5:9. Somos salvos de quê? Romanos 5:9. Diz assim: como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Ou seja, por que Jesus fez tudo aquilo por nós? Por que ele morreu? Por que ele resgatou e traz a salvação para você? Porque uma ira está por vir sobre este mundo aqui. Então a salvação de Jesus, o sangue de Jesus, quando você se entrega a ele, quando você vive com ele, quando você tem parte com o sangue dele, automaticamente você não vai sofrer essa ira vindoura. Essa ira ela não vai vir sobre você. É só você ler Apocalipse e lembrar das pregações da série Maranata, que o AP Cris ministrou aqui. Né? Sobre as taças, sobre toda a ira do Senhor que vai ser derramado naqueles dias terríveis, que são o fim dos tempos. Então, o que ele está dizendo aqui? Que através do sangue dele, nós somos livres dessa ira vindoura. Então muitos dizem: por que Jesus morreu? Por que eu tenho que entregar a minha vida para ele? Eu vou ser salvo do quê? De uma simples coisa: da ira do Senhor, que vai ser derramado nesse mundo aqui, irmãos. E vai ser um negócio terrível. Porque em todas as profecias, em Joel, em outros livros do Antigo Testamento, diz: terrível será o dia do Senhor. Amém? Todo mundo comigo? Próximo. Romanos 6:23. O nosso pecado nos separou de Deus, e a consequência do pecado é a morte. Romanos 6:23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Outro fato, o porquê da salvação, é que o pecado nos afasta, nos põe longe de Deus, nos afasta de Deus, porque aonde há pecado, onde há treva, a luz não combina, Deus não combina com as trevas. Né? Então uma das coisas também, por que nós devemos ser salvos? Por causa do pecado que quer nos aprisionar, que quer nos trazer
para longe de Deus. Próximo, quem pode nos salvar? 2 de Timóteo 1,19. Quem pode nos salvar? 2 de Timóteo 1,19. 1,9, perdão. 1,9. Vamos ler desde o 8. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude de nossas obras, ou seja, não por força do nosso braço ou conhecimento humano, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus, desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Deste Evangelho foi constituído pregador, apóstolo e mestre. Ou seja, quem que pode nos salvar? O próprio Jesus, através da graça. Um favor imerecido. Você não merece ser salvo. Então Deus morreu por você e a graça dele hoje te salva. Por esse favor. Amém, irmãos? Tudo bem? Próximo. Como Deus salva? Vamos lá? João 3,17. Só algumas perguntas para a gente poder fundamentar essas coisas. João 3,17. Como Deus salva? Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Ou seja, a única maneira de você ser salvo é por Jesus. Ah, mas eu já sabia disso. Mas por que isso tem virado uma história dentro da nossa cabeça? Às vezes nós queremos nós mesmos nos salvar com o nosso conhecimento, com o nosso entendimento, com o nosso braço forte. Nós queremos, em diversas situações, nós salvarmos. E esquecemos que Jesus é o Salvador. Que Jesus é o único que pode trazer a vida eterna para nós. Amém, irmãos? Próximo, Romanos 5,10. Especialmente foi a morte de Jesus, a cruz subsequente, ressurreição alcançou nossa salvação. Romanos 5,10. Diz assim: se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante a quem recebemos agora a reconciliação. Ontem, eu estava numa célula, lá no Jardim Aloína, e uma das partes das pregações, eu disse para eles, um dia Deus me levou em uma visão de oração, em cima de um lugar aqui da cidade, que fica na Avenida do Carnaval ali. E dali ele me mostrou a maneira que eu era, o que eu fazia e o que as pessoas estavam fazendo naquele lugar. Foi muito sobrenatural. Por quê? Naquela época eu era inimigo de Deus. Eu cria em Deus. Eu sempre dizia isso, Deus mora aqui. Você pode perguntar para muitas pessoas, você acredita em Deus? Claro, Deus mora aqui. Tira o chapéu, baixa a cabeça, aceita oração, mas a vida dele não muda. Ele não entende a salvação, o real sentido da salvação. E quando Deus me mostrou aquilo, eu comecei a enxergar, né, as coisas que eu fazia e o que aquelas pessoas estavam fazendo naquele momento. Foi uma coisa tão sobrenatural que parecia em tempo real. E eu entendi essa palavra. Eu era inimigo de Deus e não sabia, porque eu praticava coisas contra a salvação dele, contra o favor imerecido dele, que era a graça. Né, e muitas pessoas podem perguntar, mas também eu bebia, eu fumava, eu me prostituía, né, que são os pecados mais,
vamos dizer, famosos, né? Todo mundo acha, que todo mundo faz. Mas um dos maiores pecados é o quão tempo nós ficamos longe de Jesus. O tempo que nós passamos a nossa vida longe de Jesus. Automaticamente essas coisas que eu acabei de dizer começam a acontecer na sua vida. Porque se você é inimigo de Deus, se você está longe de Deus, com Deus só no seu intelecto e só no seu coração, e não viver a salvação todos os dias, não adianta nada. Amém? Próximo. Como recebemos a salvação? Efésios 1:13. Como receber essa salvação? Efésios 1:13. Como recebemos a salvação? Diz assim, Efésios 1:13. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Eu não sei você, mas algumas pessoas aqui já falaram como que você teve um encontro com Jesus, como você recebeu a primeira mensagem dele, como que você recebeu a primeira mensagem de salvação. Né, para mim foi um convite, mas houve o quê? Todo um contexto por trás de oração, jejum e fé. Todos os sábados às 10 horas da noite, eu saía da fábrica, que eu trabalhava das 2 às 10 na época, isso em 2008, e a minha irmã me ligava e falava assim, oi meu irmão, tudo bem? Eu falei, tudo bem. O que você vai fazer hoje? Vou sair daqui do trabalho e vou sair para dar uma volta, pegar uma baladinha, alguma coisa assim, não sei ainda. Posso te falar uma coisa? Eu falei, pode. Jesus ama você e quer salvar você. Ele quer você para ele. Tá bom, tá bom. Deus abençoe, tchau, amém. Mas todo sábado ela tinha esse costume de fazer isso aí. Porque ela sabia que no sábado eu faria esse tipo de coisa. Eu iria para esse tipo de lugar. Então eu comecei a achar o crente chata. E começava a não atendê-la mais. Porque ela é a única que tinha se convertido na família, né, até então. E se eu tivesse ouvido a minha irmã naquele dia, talvez tudo que eu sofri pós aquilo, eu teria sido liberto, eu teria sido privado daquilo. Né, eu cheguei ao fundo do poço, né, na cocaína, tanto na prostituição, larguei minha família, fiquei sem emprego, fiquei sem nada, zero. Tive que comer, ficava meio que escondido na casa de uma outra irmã, né, lá eu fazia as minhas bobeiras, saía para a rua, tomava cachaça, voltava bêbado, enfim, eu estava totalmente destruído naquela época. Aonde veio um convite da onde? De lá. Oi queridão, tudo bem? Você quer participar de um retiro? Que vai ter tal dia? Eu olhei e falei, meu Deus, estou sem emprego, sem dinheiro, sem minha esposa, sem meu filho, está tudo perdido, tudo acabado. Eu vou. E fui, irmãos. Desde aquela data de 2008, de setembro de 2008, eu nunca mais saí disso aqui. Foram 2 dias e meio, que vai ter agora em março, né, 18, 19, 20. Se fosse igual esse que vai ter, seria melhor ainda. Né? Mas foi algo poderoso na minha vida, porque ali eu pude acreditar, enxergar e viver o que é ter Deus dentro de mim. Né? Então precisou uma situação de extrema necessidade para que eu encontrasse o Senhor. Tem aquela frase, né, que muitos vêm pela dor. Se eu tivesse vindo ali trabalhando, de boa, estava tranquilo, né? Mas às vezes Deus dá a oportunidade, a gente joga para cima e vamos ver o que dá e acabou dando um problema. Mas graças a Deus eu estou aqui, minha família está restaurada. Porém, é uma coisa que a gente não pode fazer nada. A colheita a gente não pode escolher daquilo que a gente plantou. Né? E muitas coisas nós colhemos até hoje. Né? E isso é ruim, mas foi algo que nós escolhemos lá atrás. Amém?
Então, eu fiz essas perguntas para você, para fundamentar algumas coisas a respeito de salvação básico, né, da onde que vem, quem que pode nos dar, de que maneira isso acontece, que através do evangelho, que através de pessoas pregando para você, de uma palavra, de um abraço, de oração. Mas essa noite, eu gostaria de falar sobre 3 pessoas num todo: Deus, um profeta e uma alma perdida. É 4, porque ela tinha um filho. Esse filho, embora não entre muito na história, assim, mas eu fui grandemente tocado na terça-feira numa célula a respeito de um testemunho de um menino, de um homem. Eu falei: Senhor, chegamos no amém, né, Renato? O Renato queria comer lanche lá, contei o segredo dele. E nós fomos lá, né, depois da reunião, brincadeira. E era aquele momento, era a hora marcada que o Senhor queria falar aquilo para mim. E aquele menino, ele disse, deu um testemunho, porque ele levou um bolo para aquele lugar. Tão gostoso isso, né, irmãos? Quem vive em célula sabe o que eu estou falando. Quando o irmão se propõe a trazer um bolo, a trazer um refrigerante, a trazer uma coisa para a gente ter uma comunhão, né, você começa a enxergar que ele está se importando com aquilo ali, que ele está entendendo o que é relacionamento dentro de um corpo. Ele quer ajudar, ele está servindo. E é aquele irmão que senta lá, não fala com ninguém, quietinho na dele, tranquilo. E ele começou a dar aquele testemunho. Ele falou assim: Senhor, hoje eu estou aqui de pé, obrigado pela minha vida, obrigado por estar vivo, mas eu queria levar um bolo para a célula. Mas eu não tenho dinheiro, meu gás está acabando, eu não tenho nada, Senhor. Mas eu queria muito levar esse bolo para a célula. E ele falando do jeitinho dele, meu olho começou a encher d'água. Eu falei: Senhor, eu estou apanhando, eu acredito que o Senhor vai falar. E o Senhor começou a falar comigo ali. E ele disse que ele tinha um dinheiro para receber de um valor de R$10, é isso que eu lembro, mais ou menos isso que eu lembro, de R$10 da avó, no qual ele ia pegar aquele dinheiro e fazer o bolo, R$10, né, para levar para a célula. E naquele dia, a avó dele chamou ele para fazer algumas coisas, e ele foi, debaixo de chuva, pagou conta para a avó dele, foi no supermercado, não sei, ele fez um monte de coisa para a avózinha dele lá. E a avó dele foi, né, pagar talvez esses R$10 que devia para ele. E ela virou para ele e falou assim: Tó, eu vou te dar R$50. Falei: meu Deus. Ali eu já estava chorando já. A célula inteira começou a chorar. Virou uma choradeira. Deus começou a agir ali, irmão. Sabe por quê? Porque Deus, Ele olha quem Ele tem salvado. Ele olha o coração do seu filho. Aquele menino acordou dizendo a seguinte coisa: eu quero levar um bolo para minha célula. Porque ele tem entendido que ele tem se alimentado lá. Ele tem entendido o plano de salvação de Jesus na vida dele. Ele era um desviado, irmãos. E hoje ele tem sido restaurado dia após dia pelo Senhor. Ele tem voltado a estar diante da salvação de Jesus. Sabe, aquilo começou, aí Deus me fez lembrar da viúva de Sarepta. É assim que fala? Sarepta. Ó. Né, no qual eu quero falar hoje com vocês. Uma viúva que era uma perdida. Era uma mulher perdida, uma mulher abandonada, uma mulher que não tinha mais esperança. Uma mulher que tinha uma pessoa que vivia com ela, mas não podia lhe dar nada, que era o filho. Então eu gostaria de viajar com você nessa história fantástica, onde eu fui ministrado nessa célula na terça-feira, e ministrei essa palavra ontem, na célula na qual eu participo, que eu tenho certeza, irmãos, que vai trazer à sua memória aquilo que te dá esperança, a salvação de Jesus. Porque sem ela, você não entra no reino dos céus. Talvez você tenha uma mensagem dentro de você essa noite, mas eu já sou salvo. Glória a Deus por isso. Você é convicto disso? Então que os frutos disso apareçam. Que frutos de salvação, frutos de arrependimento comecem a brotar na sua vida, no ponto de as pessoas enxergarem isso e começarem a seguir o próprio Deus que você serve. E querer ser salvo como você é salvo. Lembre-se, crer não é somente acreditar, mas é ter uma vida dentro do crer, da fé.
do falar, do andar com Jesus. É viver passo a passo com Ele. Amém? 1 de Reis 17. Glória a Deus, Senhor. Eu gostaria só de dar algumas informações desse texto para você, para que você entre dentro dele já sabendo o que está acontecendo aqui. Porque talvez eu leia para você e você não capite o contexto da história. No capítulo anterior, Deus lança um seguinte versículo, a palavra dizendo assim, ó: Acabe é o rei de Israel, mas ele é o pior de todos os reis até hoje. É o pior. Olha para você ver, de todos os reis de Israel, Acabe hoje é o pior. Elias, vá lá e diga para ele que durante 3 anos haverá seca em Israel. Elias, o profeta, foi lá, olhou para Acabe e disse: juro pelo nome do Senhor, que durante 3 anos haverá seca sobre a terra de Israel. E saiu da presença do rei. Agora você imagina como que ele saiu dessa presença do rei. Com certeza o rei queria a cabeça dele, irmãos, por mais que ele fosse profeta. Porque alguns versículos diz que Acabe perseguia Elias. Mas por que ele foi o pior rei de Israel? Por que a Bíblia relata esse fato? Por quê? Porque ele se casou com Jezabel, filha de Etibaal, o rei dos Sidônios. Ou seja, um rei que comandava todo o povo sidônio, levando eles à adoração cultual a Baal. Tudo bem? Então toda a parte da Sidônia adoravam-se Baal. E Jezabel casou-se com o rei de Israel, e por isso Deus reprovou o reinado de Acabe. Tudo bem? Vamos lá. 1 Reis 17. Vamos ler desde o verso 7. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Por quê? Quando Elias fugiu dessa situação que ele falou com o rei, Deus mandou que ele fosse ao riacho de Querite. Na parte da manhã os corvos traziam pães para ele, e na parte da noite, carne. Então ele era alimentado e bebia água da onde? Do riacho. Só que como a seca foi profetizada, ela começou a acontecer, e o riacho secou-se. Então Deus pediu que ele saísse de lá e fosse atrás dessa viúva em Sidom. Sidom é a terceira cidade hoje do Líbano. Hoje tem 200 mil habitantes mais ou menos. Naquela época eu não sei quanto tinha, mas é uma cidade costeira, perto de um mar assim. Uma cidade bem pequena. Então essa viúva morava lá com seu filho, e Deus mandou ele ir até lá, porque essa viúva ia tratar dele, ia cuidar dele. Mas na verdade, o que Deus queria era cuidar dessa viúva. E não que Elias fosse cuidado, lógico, né, que Deus queria que Elias fosse cuidado, mas o maior intuito de tudo isso foi Deus querer cuidar dessa viúva, que é o que Ele quer fazer conosco essa noite. Amém? Vamos ler? Verso 9. Vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar a água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que eu não tenho nenhum pedaço de pão. Só um pouquinho, volta para mim aqui. Veja bem o que ela disse aqui, ó. Ela ia buscar água para ele. Mas juro pelo nome do Senhor, o teu Deus. Quando ela diz
o teu Deus, ela não diz o nosso Deus, o Senhor nosso Deus, a quem nós adoramos, mas ela diz o teu Deus. Então mostra claramente que ela precisava ser resgatada por Deus, porque ela não servia ao Deus Altíssimo. Por ela viver naquela situação de Sodom, ela adorava quem? Baal. Por mais que ela conhecesse a fama do Deus de Israel, as rixas, as guerras e coisa e tal, ela continuava vivendo naquela cidade, naquela cultura. Por isso ela diz, o teu Deus. Ficou claro? Próximo. Não tem um pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para meu filho, para que comamos e depois morramos. Ou seja, aquela mulher, ela já sabia, ela já tinha uma hora e data marcada para a morte dela e do filho dela. Ou seja, ela era uma mulher sem esperança. Ela já não acreditava mais em nada. Ela só estava esperando comer aquela última quantia de farinha, aquele azeite, fazer um bolo, fazer um pão, para comer e esperar a fome vir e ela morrer, junto com o filho. O que Deus falou fortemente comigo nessa parte, Deus olha a necessidade do ser humano, não olha? E através da tua misericórdia e amor, Ele vai muitas vezes e supre aquela necessidade. Mas muitas vezes Deus salva uma pessoa através de uma extrema necessidade. Quando ela está assim, à beira de uma morte, por exemplo, como essa aqui, ela ia morrer. Quantas pessoas você já conhece que no leito do hospital, na UTI, aceitaram Jesus e morreram? Quantas pessoas você conhece que foram ficando velhas, foram ficando idosas, foram ficando fraquinha, de repente eu quero aceitar Jesus e morre. Ou jovens, ou pessoas que sofreram acidente, ou qualquer tipo de coisa. Deus sabe que vai recolher aquela pessoa. Pessoas vão lá, pregam. A mãe de um amigo foi batizada na cama do hospital, né? Derramou água na cabeça dela lá, oraram com ela, ela aceitou Jesus e, irmãos, foi automático. Assim que ela disse, aceitou Jesus e olhou para os 2 filhos, ela fez assim, ó, e morreu. Então existem casos assim, coisas que acontecem assim, dessa maneira. É preciso uma necessidade extrema para que o Senhor venha e intervenha e salve aquela pessoa. Isso acontece muito. Por quê? As pessoas não querem Jesus quando ela está bem, como eu não quis. É mais fácil eu curtir a minha vida, continuar a viver a minha vida do meu jeito, daquilo que eu acredito, do que aceitar um Deus, como eu estou agora aqui, aceitar um Deus e viver com Ele. Não, eu tenho que esperar a extrema necessidade vir, o problema vir, a dificuldade vir, para que aí sim, eu preciso de Jesus mesmo. Esse é o grande erro do ser humano hoje. Eu não sei se você tem alguém na sua família, lógico que tem, né? Que precisa da salvação de Jesus. E hoje ela está bem hoje. Ela tá perfeita em saúde, né? Talvez você nunca falou de Jesus para ela, ou só falou na brincadeirinha, ou contou alguma coisa da igreja, algum acontecido, algum testemunho, mas nunca chegou, colocou o dedo apontou o dedo para ela, ou sentou, abraçou ela, ou disse, eu te amo, eu preciso te falar uma coisa. Jesus te ama, Jesus quer salvar a vida da senhora, a vida do Senhor, a sua vida. Jesus, Ele quer resgatar você da morte. Ele quer reconciliar você da inimizade que você tem com Ele. Através da graça dEle. Através de um favor que Ele fez por mim, para a senhora, pelo Senhor ou por você. Que foi derramar um sangue santo e poderoso na cruz do Calvário. Perdão dizendo. Sabe, chegar e dizer essas palavras para essa pessoa. Mostrar para ela de fato o que é a salvação, de onde vem e por que ela veio. É dessa maneira. Mas a dificuldade ali, eu não sei falar muito bem, eu não conheço as escrituras,
eu preciso de mais ensino, sabe, desculpas e desculpas e desculpas, enquanto isso o tempo está passando. De repente vem uma doença, de repente uma enfermidade assola a sua casa, um câncer, não sei, um problema, uma infecção generalizada, não sei o que pode acontecer. Eu me lembro uma vez, uma parente que já faleceu com câncer, né, aquela mobilização na família, pagando o melhor hospital, o Samaritano de São Paulo, ficou com os melhores médicos, né, e quando ela teve aquela melhora, quando ela melhorou, quando ela teve aquela alta, né, enquanto ela estava ali, ela estava o quê? Deus, ia pastor orar, e ela lia a Bíblia, era aquele mover. Quando ela teve alta da primeira vez, ela disse uma coisa, e aí, falaram para ela, vamos agradecer ao Senhor pela sua melhora? Não, eu vou agradecer, mas primeiro eu quero a minha festa, primeiro eu vou dar uma festa, para depois agradecer. Irmãos, o negócio reverteu de uma situação tão horrorosa, tão feia, que deu a tal da metástase assim, ó, e a levou. Eu não digo que se ela ia viver ou se ia morrer, isso não provém de mim, de nenhum homem julgar, mas às vezes o que falamos faz muita diferença. Cuidado com o que você diz. Às vezes você recebe uma bênção, como eu falei ontem, a bênção está aqui, ó, e Deus quer nos abençoar. E Deus quer derramar aquela bênção. E você, por palavras, por frases, por atitudes, você sai desse caminho de bênção. Eu recebi eu fui pastoreado na casa da Andréia essa semana. Fui lá para fazer uma visita e saí de lá visitado pelo Espírito de Deus. Crendo numa palavra. Contra um espírito de medo. Então a bênção está aqui, ó. Mas o espírito de medo também está aqui. Querendo tirar eu desse trilho, desse caminho. Porque, veja bem, Deus quer nos abençoar, mas Satanás quer tirar isso da gente, colocando o quê? O medo, a dúvida. Será que vai dar certo? Será que você vai conseguir? Enquanto Deus está usando 1, 2, 3, 4, e aquele mover, e aquela oração, e oferta, e eu falei, meu Deus, eu me entrego ao Senhor nessa hora aqui. Eu entrego meu coração, a minha mente, eu entrego a sua vontade, eu me entrego a sua vontade na minha vida. Porque é isso que a gente precisa entender, irmãos. Amém? Vamos voltar para o texto? Verso número 13. Porém ele disse, não tenha medo. Vá para casa e faça o que eu disse. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para seu filho. Aqui é outro assunto que começa a acontecer, ó. Deus, o profeta vira para ela, o próprio Deus vira para ela, ei, você tem aquilo lá, né? Dá para mim. Me dá o que você tem. Faz com aquilo que você tem e traga para mim comer. Creia que é Deus que está aqui, ó. Olha o que Deus está falando para ela, é eu, o Senhor que estou aqui. Eu vou te sustentar. Não tenha medo, não tema. Por quê? Porque as pessoas, ela teme o amanhã. Ela teme porque ela sabia que ela ia morrer, que ia acabar, e agora eu tenho que dar para o profeta, mas meu filho está com fome, e a gente vai morrer, e agora? Como é que vai ser? Quem é o Deus que tem sustentado você? Que força é essa que tem sustentado e trazido mantimento para a sua casa? Eu acredito que a palavra de oferta ela é muito especial no culto, como tem sido aqui. Muito forte na vida de muitas pessoas. Você vê, o culto está rolando, a palavra está rolando, o louvor está rolando, as pessoas estão trazendo a oferta aqui. Ó. Por quê? Tudo é teu. Tudo vem de ti e tudo volta para ti. Como diz a música, nada vai roubar a tua glória. Tudo veio de ti e tudo volta para ti. E assim o Senhor vai cuidando da gente. Então Deus estava libertando ela Deus estava salvando ela dessa área financeira aqui. Ó. Traz para mim aqui. Ó. Traz tudo que você tem para mim aqui. Quando o Diego domingo falou assim, olha,
Você tem, o que você tiver, traz aqui. Para de reter as coisas. Irmãos, antes de sair de casa, eu tinha R$ 7. E a Vanessa catou e falou, vou ofertar isso aqui. Eu falei, amanhã eu tenho que tomar café no serviço. Só tem isso aí. E eu não deixei ela trazer. Ah, irmão, na hora que Deus pegou na porta ali, que ele falando, Deus, mas deu tanto em mim. Traz agora. Traz. Irmãos, diante de Deus, eu trouxe aqui. Eu não sei de onde saiu, de onde apareceu. Mas na segunda-feira tinha 50 me tomar um café. Estava lá na conta lá. Às vezes, a necessidade, ela faz isso aqui para você, ó. Ei, para aí. Para aí, cara. Calma. Seja sensato. Você precisa mesmo, mas você não vai precisar amanhã. Isso aqui foi um caso comigo, viu, irmão? Não sai depois falando, o pastor está indicando a gente a deixar de pagar água, luz, para trazer dinheiro para a igreja. Pelo amor de Deus, em nome de Jesus, está repreendido isso aí. Mas foi uma questão comigo, um trabalhar comigo, como já Deus tem trabalhado a respeito disso. Irmãos, e quando eu trouxe isso, essa parte, Deus está me salvando dessa parte financeira, Ele está trazendo a salvação, porque a salvação, ela é num todo, ela é num completo na sua vida, ela é uma salvação no seu casamento, ou você que é solteiro, na sua área sexual, na sua área familiar, na sua área com seus filhos, a salvação é num todo, e você acha que a salvação é só o quê? Senhor, me leva para o céu, levar como? Você precisa ser curado, liberto de um monte de coisa, salvar como? Se você é preso nas finanças, se você é um mau marido, um mau esposo, se você trata seus filhos de qualquer maneira, mas aqui na igreja você quer ser salvo, entrega sua vida para Jesus, enfim, um monte de coisas. Salvar como? Deus queria salvar aquela mulher por completo, e uma das áreas que ela precisava ser derrubada era a área financeira dela. Ela já não tinha mais nada, e o que ela tinha Deus pediu. Eu não sei como que você está, se está faltando emprego, se está faltando alguma coisa na sua casa. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida, irmão. Uma coisa eu sei, eu tenho provado de coisas sobrenaturais essa parte de área financeira. Por quê? Eu tenho começado a quê? A ser salvo nessa área. Eu não bati o retrovisor de novo segunda-feira na Tamoios lá? Quebrei tudo o vidro do retrovisor porque eu não vi o caminhão entrando na minha frente. Não vai falar nada para mim agora. E eu bati, estourei o retrovisor, saí do volante, falei, aqui eu nunca mais dirijo, eu não vou mais, amanhã é o meu último dia, graças a Deus. Aqui eu nunca mais dirijo e eu não quero mais saber desse negócio aqui. Porém, eu não tinha R$ 1 para pagar o vidro. Olha como é que Deus é meu pai, cara, glória. Na terça-feira, fui em Moreira César, cheguei no vidraceiro, senhor, quanto que o senhor cobra para colocar um vidrinho aqui, um retalhinho de espelho que o senhor tem aí, baratinho aí, o senhor só cola para mim, R$ 15. Falei, glória, R$ 15 dá para pagar. Cheguei no, só que, põe para mim então, o cara que tá não faz. Lá, você põe o real, eu não tenho. Mas dá para fazer uma melhorada. Tá bom, então faz para mim. O cara que faz não está aqui. Aí tem. Aí eu acende, né, a luzinha de Deus na nossa mente, né? Falei, Senhor, aonde que é? Aí o cara vira e fala assim, nossa, meu Deus, pai. Ei, sabe ali o supermercado Dia ali, perto do viaduto? Vai ali, tem um cara ali, um senhorzinho ali que ele faz um serviço. Falei, tô indo lá agora. Cheguei lá, tava a senhorinha com o tricô assim, ó. Falei, minha senhora, boa tarde, tudo bem com a senhora? Tudo bem? Por favor, o Serginho que faz negócio de vidro aí, ele tá aí? Não tá, moço. Falei, moço, eu fui em 3 e não tava nenhum cara que faz esse serviço, eu vou ter que abrir uma franquia dessa com um monte desses caras que faz na hora que o cliente chega. Ela falou assim, eu não dou 5 minutos para ele apontar nessa porta. Sentei. Sentei e esperei o velho chegar. Daqui a pouquinho o velho chega. Todo grandão. Aí ele chegou e disse, pois não, meu filho. Sabe aqueles velhão? O que está acontecendo? Falei, então, aconteceu isso. Senta aí, vamos conversar um pouco. E batemos papo, e demos risada. E falou das viagens para mim. Enquanto isso, o cara estava pondo o vidro lá. O cara estava pondo lá. Eu falei, meu Deus, eu não falei nem o preço, Senhor. De repente, cheguei para ele e falei assim, olha para mim aqui agora, Senhor. Eu não sou dono do carro. O carro é da firma. Quanto que o senhor vai cobrar de mim? Eu que tenho que pagar isso aqui.
Ele olhou pra minha cara, é você mesmo que vai pagar isso aí? Eu falei, sou eu mesmo. Então pode ir embora, não vou para cobrar nada do seu não. Eu falei, glória. Saí dando glória a Deus de lá, irmão. Abençoei a vida dele, falei, o Senhor Jesus te abençoe, te guarde, o Senhor te abençoe sempre. Mas vou trazer uma massa para você aqui ainda. Não traga uma massa, não. Tá bom, vai embora. Coitado do rapaz, aí o rapaz, ó. Ele fala assim, o motorista não estudou. Tomei uma ainda. Mas enfim, o que tem a ver com tudo isso? Deus me abençoou, cara. Deus cuidou de mim. É pouquinha coisa, é pouquinho, mas para mim foi tão grandioso o cuidado dele comigo. Né? Então Deus cuida da gente. Deixa Deus salvar a sua parte financeira na sua vida. Deixa Deus mexer aí, ó. Para de reter aquilo que não é seu. Se o Espírito Santo faz isso aqui, ó, vai lá e leva. Não pense no amanhã. Ele está pedindo, ele está mandando, leve. Leve. Quantas vezes na intercessão aqui, a Andréia, gente, vamos ofertar isso aqui, a Norma, porque a gente tem que derrubar esse mamão, desgraçado, maldito, miserável. Então vamos ofertar aqui. E o povo ofertava, irmãos, na intercessão, de coração, porque entendia aquilo, que Deus queria salvar a gente na área financeira. Porque se nós não formos salvos nessa área financeira, quem que é o Deus do dinheiro? O Mamon. Então a salvação da sua finança é o Senhor Mamon. Como que Deus vai levar você para o céu desse jeito? Você não pode servir a dois senhores. A glória dele é única. Continuando. Olha a benção aqui, ó. Olha o retrovisor aqui, ó. Verso de número 14. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Olha a palavra profética, ó. A farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Creia naquilo que Deus tem colocado dentro da sua casa, irmão. As bênçãos que Ele tem derramado na sua vida. Não retenha, porque Deus lança uma palavra para você aqui hoje. Não temas. Esse momento difícil está tendo dificuldade, a necessidade tem agarrado você, tem assolado a sua casa. É aí que Deus está trabalhando. Se você é salvo nessa área, Deus vai trabalhar. Deus quer salvar você nisso aí, ó. Vamos para outra área. Verso 15. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. Ela creu na palavra do Senhor. E aconteceu que a comida durou muito tempo, para Elias e para a mulher e sua família. Pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Algum tempo depois, o filho da mulher, dona da casa, ficou doente. Foi piorando e finalmente parou de respirar. E a mulher reclamou a Elias: que foi que eu te fiz, ó homem de Deus? Vieste para lembrar-me do meu pecado e matar o meu filho? Primeira coisa, ela reconheceu que Elias era um homem de Deus. Por tanto tempo que eles estiveram juntos ali, Elias deve ter pregado muito para ela. Então ela sabia que Deus era real, tanto que supriu a necessidade física dela. Só que Deus, Ele não quer curar só a sua finança, Ele não quer matar só a sua fome, Ele não quer só fazer isso aí. Ele quer salvar a sua alma. Ele quer salvar a alma do perdido, Ele veio resgatar o perdido, ó. E essa mulher estava perdida. Por mais que ela tivesse ouvido muita pregação do profeta Elias ali, em vários cultos familiares, Deus precisava salvar ela ainda. Tanto que a prova é: o que foi que eu te fiz, ó homem de Deus? Viestes aqui lembrar o meu pecado? Opa! O sangue de Jesus não purifica o pecado? Não foi o que o apóstolo disse no começo, que o sacerdote fazia todo aquele trabalho que Deus designou ele fazer, e agora nós podemos entrar no Santo dos Santos, e através do sangue de Jesus nós sermos perdoados e purificados? Por que você veio aqui lembrar do meu pecado? Irmão, para mim descobrir esse pecado aqui, hein? Falei: Senhor, pelo amor de Deus, por favor, Senhor, me mostra que pecado é esse. A Bíblia não relata que pecado era esse. Mas conforme eu fui buscar, como eu disse para você, toda a cultura do local, todo lugar
né, que ela habitava ali, Sidom e coisa e tal, eu comecei o quê? A enxergar aonde ela estava fundamentada, a fé dela, em Baal. Então, ali, Deus confronta o pecado dela, a adoração dela, a quem ela servia. Um Deus. Quando Deus traz essa dificuldade na vida dela, foi por quê? Porque ela sabia. Porque, irmãos, como eu disse aquela hora, toda extrema necessidade você lembra de Deus. Aí você lembra. Não é? Se alguém está prestes a morrer, se alguém está doente, Senhor, ora por mim, ora por não sei quem, dá meu nome na oração, nós somos no mensageiro de Deus. O Vinícius ficou até meio com umas dúvidas. Encheram de foto o altar, senhor. Né, Vinícius? Era foto, camiseta, tudo que representava alguém que precisava de oração. Né? E o pastor ali pegava as fotos, orava pelos objetos que estavam ali, né? E conforme o costume deles lá, eles faziam uma oração de libertação em cima daqueles objetos, para o quê? Acessar a pessoa. Ou seja, havia uma extrema necessidade na vida daquelas pessoas que levou aquelas fotos. Uns estavam presos, outros estavam na droga, outros eram bandidos. Então as pessoas vendo a necessidade, Senhor, por favor, salva eles. Resgata eles daí. Não é assim que acontece? Quando alguém fica ruim, quando alguém fica doente, o que você faz? Senhor, Senhor e Senhor, cura, por favor, cura, liberta. Enfim, a sua oração vai sentindo aquela necessidade. E Deus colocou essa necessidade, tanto que o profeta Elias nem sabia o que estava acontecendo. Vamos continuar a ler. Cadê o verso que eu estava, irmãos? Verso 19. Dê-me o seu filho, respondeu Elias. Ele o apanhou nos braços dela, levou-o para o quarto de cima, onde estava hospedado, e o pôs na cama. Então clamou ao Senhor, Senhor meu Deus, trouxeste também desgraça sobre essa viúva, com quem eu estou hospedado, fazendo morrer o seu filho? Então ele se deitou sobre o menino 3 vezes, e clamou ao Senhor, ó Senhor meu Deus, faze voltar a vida a este menino. E o Senhor ouviu o clamor de Elias, e a vida do menino voltou, e ele voltou a viver. Então Elias levou o menino para baixo e entregou a sua mãe e disse, veja, o seu filho está vivo. Ou seja, então até Elias estava ali naquelas, mas por que, Senhor? Que o Senhor trouxesse essa desgraça na vida dessa viúva, basta já o que ela já passa? Mas o que o Espírito Santo revelou para mim nesse texto aqui, querido, era o Senhor libertar aquela mulher, aquela família, da onde eles estavam fundamentados, tirar, resgatar aqueles dois ali. Por quê? Foi a mesma coisa que Jesus fez com aquela samaritana. Ele foi, pediu a água, e ele disse, eu tenho a água, que nunca mais você terá sede, eu posso te dar essa água. E ela bebeu dessa água, e levou para o povo dela, e o povo dela se voltou para o Senhor. Ou seja, houve uma salvação, o quê? De multidão. Porque Jesus salvou aquela mulher, falando o quê? Do pecado dela. Ele apontou o pecado dela com a palavra de Deus. Cadê o seu marido? Meu marido, não. Você é uma adúltera. Você é uma prostituta. Quando ela ouviu isso, o que ela fez? Ela caiu no chão e adorou o Senhor. Tu és o profeta de verdade. E fala a palavra da verdade. Ou seja, Jesus resgatou aquela mulher naquele momento. E ele sabia que ela ia lá e dar o testemunho dela para salvar a outros. E foi o que aconteceu. Para encerrar esse texto, verso de número 24. Então a mulher disse a Elias, agora sei que tu és um homem de Deus. Olha isso, irmãos. E que a palavra do Senhor vinda da tua boca é a verdade. Aquela mulher, ela foi salva nesse momento aqui, ó. Eu sei, irmãos, que talvez por doença, por dor, muitas vezes o Senhor vai chegar na sua tenda, na sua casa.
Mas se você tem a oportunidade de aceitar a Jesus, você que está aqui hoje, que talvez aceitou Jesus de qualquer maneira, ou está vindo nos cultos, ou está aqui há anos, mas você não vê frutos de arrependimento, você não vê frutos de salvação, porque é uma salvação, vamos dizer, morta. A palavra da verdade está sendo lançada no seu espírito agora. Que Deus quer resgatar você do lugar que você se encontra hoje. Ou Ele quer usar você como aquela mulher samaritana, e usar como Elias foi usado, para levar a salvação para outros. Porque o Senhor morreu por resgate de muitos. Então, irmãos, nós temos essa missão. Sabe, quando Deus ministrou isso aqui no meu espírito, Ele falou: Diego, muitos entendem, sabem o que é salvação, mas não vivem ela. Porque saber é uma coisa, irmãos, viver a salvação é completamente diferente. É completamente diferente. Você sabe por quê? Vamos lá, Hebreus 3. Abre lá, irmãos. Obrigado, Espírito Santo. Hebreus 3. Só ver o verso aqui agora. Verso 12. Hebreus 3, verso 12, diz assim, ó. Cuidado, irmãos. Hebreus 3, capítulo 3, verso 12. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo. Escute isso, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajam-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que de fato nos apeguemos até o fim, à confiança que tivemos no princípio. Por isso que diz: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureça o coração como na rebelião. Ou seja, a salvação se chama hoje. É aqui, ó. Porque o tempo de que você está sentado, talvez em banco, ó, de igreja, irmão, ou trabalhando religiosamente, pode ter endurecido o seu coração, pervertido o seu coração e trazido incredulidade para o seu coração. E você não percebeu, se afastando de quem? Do Deus vivo. Acontece. Então o que ele está dizendo? Encoraje um ao outro. O que é encorajar um ao outro? Pregue a salvação um para o outro. Qual área você precisa ser salva? Que área Jesus tem que salvar a sua vida? Você está disposto a abrir essa área para Ele? Você está disposto a encorajar o outro, dizer: ei, Jesus quer salvar a sua área sexual, a sua área familiar, a sua área financeira, Ele quer salvar você por inteiro. Mas não é amanhã, ou daqui um mês, ou daqui uma semana, é hoje. É hoje. Mateus 20. Estou encerrando, irmãos. Mateus 20, 28. Em nome de Jesus. Como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Você crê nisso? Ele veio para servir você. Você tá disposto a servir? Ele já veio, serviu, morreu, ressuscitou e resgatou você. Ou se não resgatou ainda, vai resgatar hoje. E você que já é resgatado? Você está servindo a resgate de muitos? Você tem sido imagem e semelhança do Senhor Jesus para resgatar as pessoas ao seu redor? Você aceitou essa salvação que eu disse aqui hoje? Fique de pé em nome de Jesus.